IBGE paralelo, hein? Pois é. A moda chegou no Brasil. Chegou no Brasil porque tem essa moda já tem em outros países. Me conta dela, por favor, conta para os nossos espectadores. Pois é, Cláudio. Essa é uma situação muito complexa. De certa forma, nós temos no Brasil um grande dilema na gestão dos dados públicos. E isso permeia várias camadas da nossa sociedade. Ou seja, a partir do momento que nós entramos no século XXI, precisão territorial, algoritmos, inteligência artificial, né? Às vezes a gente se esquece que o censo foi a primeira inteligência artificial, entre aspas, da história da humanidade, né? Ou seja, é a partir que é criado o direito à informação, é a partir do censo que você cria a proteção de dados, né? A proteção de dados é uma costela retirada do sistema censitário para que você possa, lá na jurisprudência alemã de 1983, para que você requalificar aquilo que antigamente era chamado de sigilo estatístico. E, de certa forma, a própria inteligência artificial, a primeira camada que você carrega para treiná-la são os censos. Né? Ou seja, é assim que você treina com base num grande banco de dados estatístico, qualquer inteligência artificial, e a partir daí você vai modulando com outras camadas. O que a gente observa hoje no Brasil é essa grande carência de se perceber o que são os dados públicos brasileiros. Então, a gente tem um país pegando fogo, no sentido de que nós não temos os dados daquilo que pegou fogo. Né? A gente até já chamou aqui na imprensa de que o Brasil hoje vive uma grande necropolítica ambiental. E não estou falando do governo, não estou falando do governo anterior, isso é histórico, isso é uma política de Estado, não de governos, e não temos isso organizado, por vários motivos históricos. O que talvez chame a atenção mais recentemente é que uma instituição que tem os seus problemas, suas limitações, que é a Fundação IBGE, que tem uma governança ainda da década de 60, instituída para lidar com os problemas atuais, ou seja, uma governança de 67 que não viu o homem pisar na Lua, não conheceu a internet, não conheceu o sensoriamento remoto, drones, nada disso. Né? Sim, eles cuidam do sistema estatístico, geográfico e cartográfico do país, e acaba tendo que enfrentar essa situação com esse problema dessa gestão que acabou não se modernizando. Mas tem algumas legislações ao longo do caminho que deram pistas, né, de como se organizar. Criar um fundo de gestão, pode-se fazer várias situações, mas isso, de certa forma, não foi assim desenvolvido. E acabamos tendo como um grande problema isso porque o nosso presidente acabou arrumando uma situação, ao invés de fazer uma governança como todos os outros países do mundo têm feito, que em alguns países se transformam esses órgãos em agências reguladoras, porque dados virão setor de infraestrutura, assim como é o setor elétrico, de telecomunicações e tudo mais. Os países ao longo do mundo têm transformado em agências de geodésia, agências de cartografia, agências nesse sentido mais amplo da palavra, para cuidar do cadastro territorial, para cuidar dos dados, para cuidar dessa lógica algorítmica do nosso tempo. E o IBGE está atrasado e a gente não faz a lição de casa como deveria fazer. E aí a gente tem um presidente do IBGE que já demonstrou ser bastante criativo nesse quesito de dar soluções bastante peculiares em relação aos dados, fez um mapa mundi, o Brasil no centro, e dividiu a China no meio, ou seja, colocou 2 bilhões de pessoas nas bordas para deixar o Brasil centralizado, para levantar a moral do brasileiro, né, um mapa mundi do Postman. A gente fez uma reunião para discutir sobre dados, né? Ou seja, nós precisamos ser soberanos de dados. Como é que a gente vai ser soberano de dados sem ter constelações de satélites, né? Sem ter um sistema GPS brasileiro, que é até um projeto de lei do nosso senador astronauta Fontes, que defende essa linha. Ou seja, se fala muito, e agora a última foi essa Fundação IBGE+, que é esse IBGE paralelo, onde ele precisa capitalizar para o desenvolvimento de tecnologias do IBGE, que é uma preocupação legítima, né, necessária, mais do que necessária para o país, mas é aquela coisa, né, os fins não justificam os meios. A gente precisava ter uma governança mínima
para poder perceber o que está acontecendo, como está acontecendo, para fazer uma gestão melhor. Olha só, os servidores do próprio IBGE que denunciaram esse caso, escreveram uma carta pública, falaram de vários desmandos, falaram de problemas de gestão, e naturalmente trouxeram essa história do IBGE Paralelo, como você citou. É uma entidade que vai usar a marca do IBGE, como se fosse uma FGV, para captar recursos privados, porque não há recursos públicos para gastar no trabalho do IBGE. Agora, qual é a independência? Qual é o problema que isso causa, né, que isso tem de interferência, porque também prestação de contas nenhuma, né? Quer dizer, qual o risco que isso traz para um órgão que tem a responsabilidade de gerar dados estatísticos para um país? E o mercado precisa disso, todo o país precisa disso, a indústria precisa disso, nós, jornalistas, precisamos disso, a academia precisa disso. Quer dizer, um país que não tenha dados estatísticos confiáveis, ele está fadado realmente a viver no passado, né? no retrocesso, a impedir, inclusive, isso prejudica investimentos, isso prejudica política pública, né? Como é que você vai desenhar uma política pública se você não tem dados estatísticos confiáveis? Isso é o que muito se fala na Argentina, né? Os argentinos dizem que muito da ruptura nacional foi por conta da visão kirchnerista no Instituto Estatístico argentino, né? Ou seja, a inflação era 6, eles diziam que era 4. Estou exagerando e usando exemplos hipotéticos, não reais, né? Mas apenas para dizer que maquiar dados estatísticos dá passo para que você corrompa a estrutura de um país. Né? Ou seja, no direito se fala muito que a captura dos tribunais superiores rompe com o país, isso é uma frase já dita lá por Rui Barbosa, né? E de certa forma tem uma grande verdade, mas isso no final da cadeia. O início da cadeia é a ruptura dos dados estatísticos do país, porque quando você não sabe exatamente se você tem o nível real do desemprego, o nível real de inflação, o nível real da tua economia, qualquer número vale. Né? Então, essa é a grande preocupação que existe de uma ruptura das entidades estatísticas em qualquer país do mundo. A gente poderia dar vários exemplos. Né? Esse exemplo kirchnerista ele é mais recente, mais próximo aqui da nossa realidade. E a gente começa a enfrentar problemas estruturais. A gente tem um censo que, com a reavaliação que eles fizeram, aumentou a população brasileira em 8 milhões de pessoas. Então, o Brasil ganhou um báltico, né? Os 3 países bálticos em conjunto, que dão 8 milhões de pessoas, nós aumentamos a nossa população. Sob que critério? O que mudou? Como é que a gente explica isso para a sociedade? Com qual governança? Ou seja, vamos criar um IBGE paralelo, consultamos a sociedade, ouvimos o que está acontecendo? A questão não é nem tanto se vai ser submetido ou não a TCU, aos órgãos de controle, porque ele fala isso de uma forma até bastante expressa nos documentos. Mas a questão que a gente chama a atenção é a questão da governança. Esse era o melhor caminho? Por que não foi ouvido? Vamos ouvir apenas quem a gente quer, aquela meia dúzia de pessoas? Vivemos uma democracia, né? Temos entidades aqui, agências reguladoras, entidades que podem nos inspirar a ter governanças, audiências públicas ao vivo, ouvir pessoas que não pensam exatamente como a presidência do IBGE pensa, mas de forma a ter um exercício democrático no nosso país. Temos que ouvir o Congresso. Temos que ouvir o Congresso. Como é que os caras querem burlar o Congresso, driblar o Congresso, quer criar? Imagina, um órgão público quer criar um outro órgão que vai captar recurso privado, que vai usar a marca desse, que vai usar os pesquisadores desse, quer dizer, uma confusão institucional tamanha, e o Congresso sequer é ouvido. E segundo minhas fontes no IBGE, me disseram o seguinte, que participou até representante da AGU, numa conversa que eles fizeram depois que os servidores denunciaram, que aquilo veio a público, que fizeram uma call interna, né? E a conversa deles era a seguinte: não, a gente tem que aprovar, porque tem que fazer assim, porque se mandar para o Congresso nunca vai ser aprovado. Quer dizer, qual é o espírito republicano dessa gente? O que esse pessoal está fazendo no poder público? Essa gente tinha que ser expulsa do poder público. Essas pessoas não podem assumir cargo de autoridade, eles não têm espírito republicano algum. Vai para a China, vai lá para Cuba. Esse é o grande questionamento que a gente
coloca, qual é a legitimidade que permitiu ele criar uma fundação onde ele mesmo é o presidente e onde aquelas pessoas que estão ao redor são as escolhidas para serem os diretores, onde eles vão receber recursos, né, usando o nome de IBGE para alguma finalidade, sem uma governança mínima clara, né? Ou seja, ele fala que ele vai se submeter ao TCU, mas tudo em abstrato, tudo a se ver no futuro. Então, essa de ouvir o Congresso é fundamental e cá entre nós, o Congresso não sabe o que é política pública geográfica e estatística. Historicamente, as 3 políticas que nós construímos foram todas em estado de exceção, né? Foi lá com o Marechal Floriano, em 1890, o Serviço Geográfico do Exército, né, quando foi constituído, foi o IBGE, o saudoso IBGE autárquico de Teixeira de Freitas, Getúlio Vargas, lá em 38, né, no Estado Novo, e depois, em 67, os 15 dias do Castelo Branco. Né? Ou seja, o Congresso Nacional nunca discutiu política pública estatística, nunca discutiu política pública cartográfica. Aí as pessoas estranham quando bate no STF uma disputa entre o Estado do Piauí e do Ceará, que o Dom Pedro II colocou a mão e o processo tem quase 150 anos, porque a gente nunca discutiu isso abertamente. Né? Fazer uma audiência pública no Congresso Nacional para discutir esse tema não é interessante. Por quê? Porque isso pressupõe a regularização do nosso território. E o nosso território, como a gente sabe, foi fundado sobre premissas onde a regularização atrapalha, né? Porque é importante invadir, queimar, grilar, ocupar, né? Então, a precisão territorial ela não é exatamente vista como uma vantagem no nosso país, infelizmente. Só que no século isso muda, porque para colocar um carro autônomo numa avenida paulista do eixo monumental em Brasília ou em Copacabana, você precisa ter uma precisão cartográfica mínima, porque se o carro desviar 2, 3 centímetros para o lado, ele atropela, ele mata, ele gera prejuízo. Né? A não ser que a gente aceite ser pilotado com esses carros lá do Vale do Silício, como se fossem drones atacando no Oriente Médio. Né? Ou seja, aí entra a questão da soberania. Nós vamos criar nosso sistema? Não vamos criar nosso sistema? Vamos aceitar ser programados por outros países que vão nos dar a precisão que nós nos negamos a dar, porque nós queremos queimar as nossas florestas, porque nós queremos romper os nossos dados, porque nós queremos criar essa necropolítica ambiental de dados no nosso país, ou estatística. Então, acho que são esses os temas que a gente precisa enfrentar com muita clareza e celeridade.